Fala pessoal, aqui Ivarov na área para mais um Ivarov Resenha, seja muito bem-vindo. Bom, a resenha de hoje é sobre a seleção brasileira. De novo, sim, eu fiz uma resenha sobre a seleção brasileira no ano passado, foi a minha primeira resenha e hoje de novo. Na resenha sobre a seleção brasileira do ano passado eu abordei alguns tópicos. Eu falei do porquê que eu passei um bom tempo sem torcer para a seleção brasileira, né? O outro ponto que eu abordei também foi por que os brasileiros estão perdendo, a cada ano que passa, perdendo mais a simpatia pela seleção e como fazer essa simpatia pela seleção voltar a ser grande como era no passado. E o ponto também, talvez mais polêmico, é sobre a convocação de jogadores. Que eu falei que tem que ter jogador de time grande da Europa ou então jogadores da América do Sul. E sim, eu mantenho. Na convocação da seleção do Ancelotti para os amistosos contra a França, que foi ontem, e contra a Croácia, que vai ser na terça-feira, o Ancelotti fez uma lista que alguns nomes ali, no meu critério, não estariam dentro. E tem nomes bem melhores do que esse, se fosse para fazer um teste, já que o Ancelotti, ele deve ter 15, 16 jogadores ali certos e o resto ali para fazer teste ali. E tinha nomes bem melhores que ele chamou aqui. Por exemplo, na minha lista, no meu critério, onde só teria jogadores de time grande da Europa e jogadores em atividade aqui no futebol brasileiro, no lugar do Bento, eu teria colocado o Léo Jardim do Vasco, acho o Léo Jardim melhor que o Bento, o Ederson do Atlético Mineiro, ou então, sem brincadeira nenhuma, o Fábio do Fluminense. O Fábio com 45 anos está agarrando muito, é um excelente goleiro, e se é para ser terceiro goleiro, cara, não tem motivo para não levar o Fábio. Pô, alto nível ele tem, pô, tá jogando num time aqui do futebol brasileiro melhor do que levar alguém do futebol da Arábia Saudita. Aí ele levou o Douglas Santos. Pô, tinha o Carlos Augusto da Inter de Milão, tem o Bidu do Corinthians e tinha o Juba do Bahia. Os três são melhores que o Douglas Santos do Zenit, que tá no Zenit, que só tem Liga Russa e Copa da Rússia, que, pô, são dois campeonatos tecnicamente ridículos, né? Ele chamou o Ibanes, que tá lá no futebol da Arábia, tinha o Juan Jesus do Napoli, que é o terceiro colocado no campeonato italiano, ele tá ali, ele não é titular, mas ele sempre entra, e o Beraldo do PSG. Ele chamou o Fabinho, não gostei. Fabinho já foi um excelente jogador, mas hoje ele está na Arábia com 34 anos. Eu não teria levado ele. Eu teria colocado o Arthur do Grêmio, que está aqui novo no futebol brasileiro, alto nível, né? Eu queria levar, né, o João Gomes e o André, mas no meu critério não posso, eles estariam de fora. Porque eles estão jogando no Wolverhampton. O Wolverhampton está lutando contra o rebaixamento. Além de ser um time pequeno, está lutando contra o rebaixamento. Então, assim, sem condições. E, pô, o João Gomes e o André, eles, mano, pipocaram feio lá contra a Argentina no Monumental de Nunes na goleada ano passado. Então, assim, sem condições. Aí, outro nome, Gabriel Sara do Galatasaray. Cara, por que ele não chamou o Bidon do Corinthians, Breno Bidon do Corinthians? Tem o Ederson da Atalanta, né? O Andrés Pereira do Palmeiras. Bom, tem o vacilão, burro e mercenário do Gerson. Pô, seria um nome bem melhor do que o Sara. E o Paquetá, que está no Flamengo. Antes, eu não chamaria o Paquetá porque ele estava na Estirran. Agora, no Flamengo, pô, bem melhor também do que o Sara. Igor Thiago, caramba, chamaram um bonde desse que está no Brentford. Caramba, jogador do Brentford na seleção. Olha o absurdo. Pô, se é para fazer um teste porque ele não tem um centroavante ali, poderia ter chamado o Vitor Roque, poderia ter chamado o Pedro, poderia ter chamado o Yuri Alberto. Qualquer uma dessas três opções ali seriam melhores que esse Igor Thiago aí, do Brentford, né?
O Luiz Henrique, né, que tá no Zenit, cara, o Luiz Henrique ele precisa urgentemente sair do Zenit. Ele é um excelente jogador para estar no Zenit. Pô, mas o Zenit, cara, é um time que tá numa liga fraca. Pô, futebol feio, só tem Copa da Rússia e Liga da Rússia para ele jogar. Então, assim, não tem condição. Então, eu colocaria o Estevão, do Chelsea, ou então o Alan, que tá no Palmeiras, jogador novo, já é titular no Palmeiras. Todas as opções aqui, melhores aqui, foram melhores do que esses testes aqui que o Ancelotti fez. Bom, no vídeo passado eu também falei por que eu teria esse critério de convocar só jogador de time grande da Europa ou de time grande aqui do Brasil. Cara, não dá para você convocar um jogador que, cara, não tem pressão da diretoria, da torcida e da imprensa por títulos. Se o time dele ficar em 12º, 13º, tá tudo bem. Então como é que você vai levar um jogador de um time que, se ficar em 13º, tá maneiro, para a seleção brasileira que é obrigada a disputar títulos, tem uma pressão absurda. Cara, o futebol é primeiro aqui psicológico. Um cara desse numa situação dessa, pô, numas oitavas de final de Copa do Mundo, o cara tendo que entrar para ganhar um jogo. Então, assim, eu acho ridículo, né? Então, assim, é só jogador de time grande da Europa ou então do Brasil. Um outro ponto aqui que eu queria abordar também é a mudança de estilo de jogo do Brasil. Eu acho que o Brasil, cara, nós somos o país do futebol, do joga bonito, do ousadia e alegria, né? Mas assim, cara, uma coisa é você ter um futebol bonito com alguns times que nós tivemos já no passado. Mas a geração atual não dá para jogar um futebol bonito, ofensivo, propondo o jogo. Eu acho que o Ancelotti ele deveria mudar esse estilo de jogo. Eu achei que o Ancelotti ele ia fazer isso. Cara, o estilo de jogo do Ancelotti é um estilo reativo, onde ele joga no contra-ataque. O Real Madrid, campeão da Champions League em 2022 e 2024, foi assim. Era ele se defendendo bem, bola no Vinícius Júnior, Rodrigo e Benzema decidindo lá na frente. Mas na seleção brasileira ele está mudando a filosofia, querendo implementar um futebol ofensivo e não tem jogadores de qualidade que um dia a gente já teve. Então, assim, cara, o Brasil tem que passar a jogar de modo mais defensivo, mais recuado. E tá tudo bem, cara, porque não tem jogador de qualidade que nós um dia já tivemos. Cara, Copa do Mundo, são 7 jogos, é muito rápido. 1-0 nos 7 jogos é título. Ah, mas jogou feio, não interessa. O que importa é o troféu da seleção tá no museu da CBF, cara. Então, assim, mete 3 volantes aí. Ó, meu time. Casemiro, os volantes. Casemiro, Paquetá e o Danilo, que fez um bom jogo ontem. Ou então, esses 3 volantes, Casemiro, Paquetá e Danilo. Casemiro, Paquetá, Danilo. Lá na frente, eu vou botar o campinho aqui na tela. E aí, lá no ataque, Vinícius Júnior, que não foi bem ontem, tenho que admitir, mas, pô, é o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente. Atacante, eu colocaria o Endrick, que é rápido e forte, e o Rafinha, que também não foi bem ontem, mas é também, tirando o Vinícius Júnior, o melhor jogador do futebol brasileiro em atividade. E joga no contra-ataque, se defende lá e, mano, bola neles pra decidir lá na frente, acabou. Não tem que ficar nessa de querer... Pô, ainda mais contra a França, que é outro time forte, pô, aí quer ficar nessa de futebol ofensivo, pô... Caramba, cara. Muda o estilo de jogo. Cara, uma coisa é você ter um futebol ofensivo com Ronaldinho, Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, com Zico, Falcão e Sócrates, com Pelé, Tostão, Gerson e Rivelino. Pô, mas agora com essas não dá, cara. Então, assim, muda o estilo de jogo. Joga mais na retranca, joga mais reativo e, mano, 1-0 e além dessa reatividade, mano, rotatividade nas faltas, estilo Filipão no Grêmio na década de 90. Filho, revezamento de faltas ali pra picotar ao máximo o jogo, não tem que jogar feio.
a seleção não tem mais condição de querer, jogar para frente ofensivo. Bom, então eu acho que eu não esqueci de nada. Falei demais já. Na resenha anterior eu falei sobre o Gerson, né, o que eu achei da decisão dele, né? O que você acha do meu comentário? Concorda? Discorda? Deixa aqui sua opinião. Me siga nas outras redes sociais, @ivarov10 no X e no Instagram. Então é isso. Valeu, até a próxima. Fui!